sabe tudo. O Ronaldo responde tudo. Podia bom, ser Ronaldo responde tudo. Ai, queria Podia também, ser, viu? Queria ser um oráculo. Oráculo. Mas ó, na ótimo. parte de imobiliário tá quase lá, meu amigo. Esse pá, viu? Não duvido, não. Tudo É bem. mesmo. Agora, por exemplo, a gente vai vender um apartamento, vai vender uma casa. Aí a gente fica vendo no site, assim, quanto que tá o do vizinho, quanto que tá, né? Pra entender quanto que eu vou pedir, né? Porque a gente nunca sabe, né, amiga? Nunca sabe. E como é que é feito, Ronaldo, essa avaliação do imóvel? Então, bom dia, Mari Lucas. Bom dia. A avaliação do imóvel, ela é feito, a avaliação, essa pesquisa, ela é válida, assim, para a gente ter uma base, tá? Mas precisa levar em consideração alguns pareceres técnicos para que a gente possa entender se aquilo que está sendo anunciado também é o que representa o mercado. Então, em geral, por exemplo, hoje a gente tem o índice FIPZAP, que é um índice que ele vem seguindo, né, a nível Brasil, a gente consegue seguir ele para saber se houve aumento ou diminuição, ele vai medir ali também a quantidade de imóveis vendidos. Então, o corretor de imóveis, ele tem por obrigação, quando ele tira o CRES, faz o TTI, Técnico em Transações Imobiliárias. Legal, não sabia. O curso do corretor chama TTI, Técnico em TTI. Transações Imobiliárias. Tá. Quando ele faz o curso, ele tem ali um monte de informações que ele precisa adquirir, desde de parte de arquitetura, parte de direito, enfim, para que ele possa realmente formar uma opinião concreta, com base não em especulação, mas sim em dados, para a gente poder fazer essa avaliação de imóvel. Porque a impressão que eu tenho, né? Ah, o do vizinho tá tanto, eu vou colocar Mas tanto. é isso né? mesmo, a gente O joga pessoal na não parece internet. que faz assim? Eu vou ser muito sincero, eu quando vendi o meu primeiro apartamento, eu fiz assim. Aí quem me ajudou foi, na verdade, na época o corretor, falou assim, ó, pode pedir um pouquinho mais. Então você vê, a gente tem que pedir ajuda, né? Tem, Então com tem uma certeza. pessoa específica, então, tem gente que é especializada só nisso, ou por exemplo, eu vou lá na Predial, vocês fazem esse serviço para mim? A gente faz o serviço de avaliação, tem alguns tipos de avaliação. Você tem a avaliação para precificação, para valor de mercado, para você colocar o imóvel no mercado. Como que é feito isso? A gente vai até o imóvel, eu conheço o imóvel, vejo o andar. Por exemplo, no caso de apartamento, você tem que ver o andar, posição solar, é importantíssimo. Solar também. Eu falo, coisas que você não muda em nenhum imóvel, né, nenhum apartamento, é a posição dele no prédio, o andar, e a posição solar. É verdade. Aquilo ali é fixo, não É tem como mudar. fixo. Decoração, tudo você faz. Sim. Mas isso não muda, e isso conta muito, desde da planta, né, quando o imóvel é lançado, até depois que ele é pronto. Olha Então, só. se você olhar, por exemplo, uma tabela de valor de uma construtora, os imóveis voltados para a face norte, sol da manhã, com vista, eles sempre vão ser 15% mais caros do que o face sul, que não tem tanta incidência solar. Então, começa por aí já a questão de avaliação. A gente Por tem que olhar exemplo, um isso. térreo vale menos que um andar alto? Ou Depende. não necessariamente. Não necessariamente. Na verdade, assim, né, às vezes o térreo ele tem a vantagem de ter um quintal, É verdade, tem entendeu? isso agora. Eu morei até pouco tempo atrás num Acho tão apartamento térreo com chique. quintal. Era maravilhoso. Parece uma Legal. casa. Eu na não verdade. trocaria aquele térreo com quintal por um apartamento no último andar, Entendi. porque eu tinha uma privacidade total e eu pra que tenho quem é filhos, criança, então, não tinha nossa. vizinho embaixo me enchendo o saco. É, com certeza, tem isso Barulho. mesmo. E a criançada não destrói a casa, destrói o quintal. Então, assim, a gente tem que levar em consideração primeiro essas questões. Ah, mas é uma casa. Aí, o corretor de imóveis, normalmente, você vê um imóvel que já foi vendido ou algum imóvel que está anunciado para ter uma base, porque muda de bairro para bairro. E aí a gente vai fazer a avaliação no terreno, a avaliação da área construída, né, de quantos metros quadrados tem construído e também o tipo construtivo, né? Se é feito com tijolo baiano, se é feito com bloco estrutural. Nossa, até isso. Tem. Por isso que, assim, uma avaliação não dá para ser com base num site. A gente está entendeu? falando da venda, mas para aluguel também existe algum tipo não sei, de avaliação? Porque às vezes a pessoa parece que exagera no preço. né? Assim, uma coisa meio que está ligada à outra. Ah, tá. Por exemplo, a média nacional de valor de avaliação de um imóvel de locação, se você pega um imóvel residencial, a locação dele normalmente está em torno de 0,4% a 0,5% do valor do imóvel. Ah, tá. O que isso quer dizer? Se o imóvel vale R$500 mil, a locação vai ser entre R$2.000 e R$2.500. Tá? Então, assim, o valor de avaliação da locação, ela normalmente está ligada ao valor do imóvel Olha para a só, venda. Interessante. Então- E quando o imóvel está muito destruído? Olha, por exemplo, Baixa o valor? olha, na Predial São José a gente nem pega para alugar quando o imóvel está destruído. Tá. Por que acontece? certo. Existem as obrigações, por isso que, assim, eu sou muito chato nisso, Tá nessa certíssimo. questão. Tem que ser. Eu acho que, assim, você deixar um imóvel para locação, você tem que deixar ele habitável, né, e podendo ser utilizado.
E tem proprietários e proprietários. Tem proprietário que ele vê que é um patrimônio dele, ele cuida, ele mantém. E tem outros proprietários que não estão nem aí. Ele fala assim, meu, quer morar assim, bem, não quer, deixa fechado. E aí é complicado, mas tem coisas que são obrigações. Se o imóvel estiver destruído, algo que impeça ou que seja prejudicial à saúde das pessoas. Já houve casos, por exemplo, de imóvel que tinha muita infiltração externa, tinha mofo e começou a prejudicar a saúde do inquilino. Claro. O inquilino saiu sem pagar multa, porque conseguia fazer não, isso, tava com mofo na parede que a pessoa tava com problemas Não respiratórios por causa respirava à disso. Então, assim, o corretor de imóveis também ele tem essa função de avaliar se o imóvel está apto a ser alugado ou não. É lógico, às vezes, tá uma pintura ruim, aí você faz um acordo, olha, você entra sem pintar e sai sem pintar. Ou fala pro proprietário, pô, pinta, dá um trato. Nossa, você acontece isso consegue comigo, alugar um pouco eu mais caro. saio sem pagar e ainda faço a pessoa comprar um remédio. Até eu curar, você vai me pagar esse remédio. Olha, se for para a esfera judicial, é capaz que dê certo, viu? Não tem, poxa, que Bem coisa. capaz. Hein? Gente, você viu que é legal, então, todo esse cuidado que o Ronaldo tem, junto com a Predial Imobiliária aqui em São José, porque eles cuidam também da qualidade do imóvel que eles alugam, que eles também vendem, né, Ronaldo? Isso, com certeza. A gente tem os prestadores de serviços nossos, né? Tanto a parte de marcenaria, o faz tudo. Né? Olha que Que, legal. se por acaso deu um problema no imóvel, o proprietário às vezes não tem tempo ou não tem Sim. alguém. A gente tem uma pessoa que trabalha, que tem um preço justo, tudo indico, faz e eu sei que não Olha me dá que dor de bacana. cabeça. Caramba, gente. Isso é bom tanto para quem está locando quanto para quem está alugando, E né? muito bom para quem está administrando, viu? Ah lá, Porque vendo? a nossa Facilita função a vida ali de todo mundo, né? facilita demais. Então, assim, em geral, a avaliação imobiliária deixa com o profissional que a gente vai avaliar em todos os aspectos e também a decoração, a distribuição do imóvel. Tem gente que pega um imóvel, já vi imóvel de 200 metros quadrados que tinha 2 suítes só. Então, é um imóvel que tem 200 metros, tem 2 suítes, mas no mesmo prédio tem outros imóveis que vão ter um valor um pouquinho maior, porque, em geral, se eu coloco numa pirâmide, você tem um público maior que atende aquele Sim. imóvel. Então, O perfil também de que o tem perfil. procurado. Então, assim, a gente tem que avaliar num Completo, contexto né, geral. gente? Incrível. Ronaldo é incrível mesmo. Muito Obrigado, legal. meu amigo. Valeu Obrigada, mesmo. Imagina, viu, eu que Ronaldo? agradeço a oportunidade, viu? Beijão para todo mundo lá da Predial. Pois é, um beijo pra cá também, viu? Aniversariante próxima. É, Tá pra isso fazer aí. aniversário, que eu sei, viu?